Olá, minha querida, meu querido, a graça e a paz. Estamos mais uma vez aqui com uma palavra de reflexão ao seu coração. E hoje eu gostaria de pensar com você sobre qual o tamanho do seu Deus. Sim, qual o tamanho do seu Deus? Seu Deus é grande? O seu Deus é pequeno? Vamos falar sobre isso hoje. Bom, eu acredito que você já tenha ouvido falar na história de Jó, já tenha lido, já tenha meditado, já tenha ouvido sermões a respeito da história de Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem mais rico do Oriente, que foi acometido de várias situações, não é? Que Deus permitiu, Satanás agiu, mas pela permissão de Deus. Este homem teve um terrível sofrimento. E chega um momento na vida de Jó em que, de tanto ele se defender, porque ele sabia que ele não havia feito nada de errado, não é? Ele estava puro, ele estava santo, ele orava a Deus, ele sacrificava pelos seus filhos, mas mesmo assim o mal veio sobre ele. E os seus amigos estavam também lhe acusando: olha, Jó, é melhor você confessar. É melhor você dizer logo o que você fez, o que você aprontou, o que você pecou contra Deus, porque Deus ele não ia te castigar desse jeito se você estivesse bem. E Jó dizendo: não, eu não tenho nada, eu não fiz nada, eu sou justo, eu ajudei o necessitado, eu amparei a viúva, eu cuidei das pessoas e eu não fiz suborno, nada disso. Então chega um momento em que Jó ele pede uma audiência com Deus. Ele quer falar com Deus, ele quer colocar as suas causas diante de Deus. Ele pede essa audiência e mostrando todo o seu poder, toda a sua majestade, todo o seu controle. Ele diz para Jó que nada foge ao controle dele, tudo está sob seu domínio. Ele mostra a grandeza dele, um Deus grande, poderoso, extraordinário. Então, quando chega o capítulo 42, nós vamos ver Jó dizendo assim, no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó reconhece a grandeza de Deus. Ele diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ele reconhece que Deus está acima de tudo e de todos, que ele havia falado no seu sofrimento do que não entendia. Meus queridos, o que isso nos faz perceber, o que nos leva a meditar? É que mesmo nós sendo justos, mesmo nós estando na presença de Deus, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, passa por sofrimento. Agora, no meio do sofrimento, é importante que a gente compreenda o tamanho do nosso Deus. Que Deus, ele não saiu do controle. Que Deus, ele está no seu trono e ele está regendo todas as coisas. Eu quero te dizer neste dia que Deus, ele não está indiferente ao teu problema. Ele não está indiferente à situação que você está passando. Se você está passando por um momento difícil, Deus está vendo e Ele não perdeu o controle. Vai chegar um momento em que Ele vai dizer: basta. Agora você precisa compreender que o teu Deus é um Deus grande, porque quando nós, na nossa crença, na nossa cabeça, nós cremos em um Deus pequeno, em um Deus que pode pouca coisa, em um Deus que não está no controle, os nossos problemas, eles se avolumam, eles crescem, eles se tornam tão gigantes que nós achamos que não vamos vencer. Mas quando nós compreendemos a grandeza de Deus, que esse Deus Todo-Poderoso que nos salvou, que nos restaurou, que está trabalhando em nós, que Ele é esse Deus Todo-Poderoso, majestoso, que está no controle, os nossos problemas, eles empalidecem.
eles se tornam pequenos, eles se tornam, sabe, aquele problema que a gente pode vencer. Nós começamos a acreditar que nós podemos vencer, e o nosso Deus, ele vai intervir no momento certo. A tua situação, ela não é eterna, o teu Deus, ele está vendo, ele está te contemplando. Vai chegar um momento em que ele vai dizer basta. Olha o que já diz, olha o que diz a palavra, um pouquinho mais na frente, no versículo 10, ele diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que ele possuía antes. O Senhor mudou a sorte de Jó. Aquilo que parecia o fim da vida de Jó era apenas um recomeço. Deus, ele deu tudo em dobro para Jó, porque Jó, ele não pecou contra Deus, ele não blasfemou contra Deus, e embora ele quisesse uma audiência com Deus, depois que Deus se apresentou para Jó, Jó se abominou no pó. Ele disse: eu falei do que eu não conhecia, mas agora os meus olhos te contemplam, porque eu te conhecia só de ouvir falar. E o Senhor mudou a sorte de Jó, como ele quer mudar e vai mudar a sua sorte. Creia nesse Deus Todo-Poderoso, creia nesse Deus que é grande, que é suficiente na sua vida. Não vá buscar outras fontes, não vá buscar aqueles que mentem dizendo que tem a resposta. Somente Deus tem a resposta para a tua vida. Somente Deus. A resposta não está no ocultismo, a resposta não está naquilo que Deus abomina, a resposta está em Deus. Tenha paciência, busque o Senhor, porque Ele vai mudar a tua sorte. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir por este irmão, por esta irmã que me ouve, que me assiste agora. E eu te peço que o Senhor faça como fez na vida de Jó, que o Senhor mude a sua sorte, que o Senhor dê um basta no sofrimento, que este tempo de sofrimento, de ação, de ações que tem acontecido na vida desta pessoa, que seja um tempo de aprendizado, que ela possa ter crescido, que ela possa ter tido mais intimidade contigo, e que agora o Senhor possa colocar as mãos e dizer basta, e mudar a sorte do meu irmão, da minha irmã, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é grande, o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.